Muito bem, nós chegamos na nossa nona aula deste módulo de ética cristã. Nessa aula nós vamos estudar o nono mandamento, que nada mais é do que, ou nada mais trata do que a proteção da honra. Este nono mandamento está no versículo 16 de Êxodo 20. Eu vou fazer a leitura desse versículo, mas antes eu gostaria de orar pedindo a Deus que nos desse pelo seu Espírito a direção aqui nesta aula. Pai querido, muito obrigado mais uma vez pela liberdade que o Senhor nos dá de estudar a tua palavra. Eu peço ao Senhor que o teu Espírito, o mesmo que inspirou a tua palavra, seja aquele que abra os nossos olhos, nos faça entender, ó Pai, o princípio contido aqui nesse nono mandamento, e que o Senhor nos ensine, Senhor, a andar nos teus caminhos, a tomar decisões que te agradem, a decisões que estejam em conformidade com a tua lei. Peço ao Senhor que abençoe a cada aluno, a cada aluna que está aqui nos acompanhando nesse módulo. Que o Senhor nos use, Pai, para que ah, sejamos líderes e crentes acima de tudo, ó Pai, que se preocupa, Pai, em obedecer os teus mandamentos, como uma expressão da nossa gratidão por aquilo que Cristo fez por nós. Eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou compartilhar com vocês o conteúdo da aula de hoje. Você já está olhando aí na tela. Nós vamos falar sobre o nono mandamento, que nada mais é do que a proteção da honra e também da verdade. O nono mandamento, como eu disse, está no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Você também encontra em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse nono mandamento, ele traz um princípio fundamental para qualquer comunidade ou qualquer nação, não é? Porque protege exatamente a honra e a reputação do ser humano. Então, sem dúvida nenhuma, a proteção da honra e da reputação é uma das partes mais sensíveis da pessoa. Qualquer pessoa vai tentar, de alguma maneira, em alguma medida, proteger o seu nome, proteger a sua honra, não é isso? E nós devemos lutar para que isso não seja manchado. Quando nós. Deixa eu colocar aqui então, né? Vamos falar um pouquinho sobre a mentira e sobre as modalidades da mentira, né? Já que estamos falando sobre a verdade, sobre a proteção da honra, a mentira aparece aí como um contraponto, como aquilo que vem justamente para ofender e para quebrar o nono mandamento. Então, a mentira é um problema muito antigo, né, da humanidade, e a gente já vê aqui como a mentira como uma declaração falsa, com uma intenção de enganar o próximo. E ela começa lá no Jardim do Éden. Logo quando a serpente, Satanás, eh, se apresenta para a mulher dizendo ou questionando a verdade que Deus havia estabelecido. Então, quando você vê a serpente já questionando a verdade dita por Deus, a gente já percebe a mentira se apresentando ali já em Gênesis capítulo 3. As palavras que são apresentadas ali são palavras que, traduzidas, trazem aqui aquilo que a gente poderia chamar de modalidades da mentira, né? Então a mentira se apresenta de algumas formas. E essas formas são falsidade, engano, a própria mentira, não é? Elas podem se apresentar, por exemplo, como o desrespeito. Se a gente fosse ampliar esse conceito de mentira nas escrituras, nós poderíamos colocar o desrespeito, aquele engano proposital, ambíguo, a mordacidade, a maledicência, que significa falar mal do próximo, não é? A calúnia, o mexerico, a fofoca, mais comumente conhecida, não é? Que é você arruinar a reputação do próximo, é dizer mal do próximo, ah,
distante da presença dele, é você ser ou tomar decisões movido pela raiva. Isso também, né, causar uma certa difamação que seja movida pela raiva. Então, de forma geral, a mentira, ela sempre é uma adulteração da verdade, ela sempre difama em alguma medida o próximo e é fruto de um coração enganoso. Jeremias 17, versículo 9, vai dizer que o nosso coração natural, o coração do ser humano no pecado, é um coração enganoso e incurável, mais do que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Então veja que o nosso coração, por natureza, é um coração enganoso. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu estou aqui numa versão, né, falando sobre a versão inibidora e crítica deste mandamento diante de toda a Bíblia, nós vamos encontrar, em primeiro lugar, o ensinamento de que Satanás é o pai da mentira. Então, a mentira é uma consequência do pecado, sim, é uma consequência do pecado, mas nós encontramos Satanás como aquele que se apresenta como o pai da mentira. João 8,44 vai dizer isso, e vai dizer inclusive que Satanás jamais se firmou na verdade. E olhando para a escritura de uma maneira geral, em especial o livro dos Salmos, nós vamos encontrar, né, no Salmo 50, versículos 19 e 20, que o mentiroso é alguém descrito aqui como aquele que tem a língua voltada para o mal. Ele é aquele que difama o seu próximo, enquanto no Salmo 52, 4, nós vamos encontrar a descrição do mentiroso como um ímpio que profere palavras devastadoras. Então, o ímpio é aquele que não tem nenhuma intenção em afirmar a verdade. Já no livro de Provérbios, nós vamos encontrar o mentiroso como sendo a falsa testemunha que não fica impune. Aquele que profere mentiras, mas com certeza não escapará das suas mentiras. Né? Isso está em Provérbios 19:5. O mentiroso é aquele que difama, Provérbios 10:18. É aquele que destrói o seu próximo, Provérbios 11:9. Ele faz isso por meio de inverdades, né? Por meio das mentiras. E, de acordo com as próprias palavras de Jesus em Mateus 5:22, o mentiroso comete um pecado que, segundo Jesus, é até pior do que o assassinato, não é? Na medida em que insulta o seu irmão. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa maneira de viver. Essa não é uma maneira de viver do cristão. O cristão, ele não vive na prática do pecado. O pecado na vida do cristão é sempre um acidente, nunca é um modo de viver. Ele nunca vive pecando. João já vai dizer isso aí na sua primeira epístola, não é? Então, a infidelidade, a falsidade, elas são condenadas. O profeta Jeremias, por exemplo, condenou a falsidade que prejudicava as relações interpessoais e o conhecimento de Deus, levando o povo ao exílio. O povo foi levado ao exílio justamente por conta da mentira, da falsidade, do afrouxamento da lei. E nós devemos tomar cuidado com isso. Qual é o destino daqueles que mentem? De acordo com Apocalipse 21, versículo 8, é o lago de fogo e de enxofre para aqueles que mentem e não se arrependem. Tá? Então nós devemos tomar bastante cuidado com isso, porque como filhos de Deus, tudo que nós fazemos na presença dele. Um exemplo muito interessante nas Escrituras, relacionado à mentira e à consequência da mentira, está no capítulo 5 de Atos, que conta logo ali nos 11 primeiros versículos, que conta a história de Ananias e Safira. O texto diz que eles venderam as suas propriedades e se apresentaram aos pés dos apóstolos, mas não com o valor completo da sua propriedade. Eles combinaram entre si de apresentar diante dos apóstolos apenas uma parte.
Mas não só isso, né? Eles se apresentaram apresentando uma parte, entregando uma parte da sua venda, mas como se tivesse dito ali que eles estavam vendendo suas propriedades inteiras, né? E o texto diz claramente que eles mentiram para o Espírito Santo, mentindo logo, né, para Deus, e tiveram como recompensa a morte. Os dois, o marido e a esposa. Então veja que a mentira, logo no início da igreja, é apresentado como algo abominável. Não deve existir no meio do povo de Deus a mentira. E Paulo, né, na carta aos Efésios, aos Colossenses também, ele nos ensina a nos despojarmos do velho homem e a nos revestirmos do novo homem. O velho homem é aquele que mentia, ou aquele que mentia é exortado agora como uma nova criatura a falar a verdade. Então, é dessa maneira que a Bíblia nos apresenta a, a forma como nós devemos viver, não é? Um cristão deve viver. Mas esse novo mandamento, ele também nos estimula, ele também nos ensina a viver uma maneira aqui diferente, não é? Nós encontramos, por exemplo, no Antigo Testamento, a Deus sendo apresentado como a verdade, não é? As palavras de Deus são apresentadas como palavras verdadeiras. Você vai encontrar isso no Salmo 119, 160. A soma das tuas palavras são a verdade. É o que diz Salmo 119, 160. Você vai encontrar no Salmo 19 dizendo que a tua lei é perfeita e nela não há engano. Então nós podemos encontrar na própria palavra de Deus a expressão da verdade, não é? É ela que guarda a fidelidade de Deus para sempre. Em Êxodo 34:6 vai dizer que a palavra de Deus é grande em misericórdia e verdade. Então o povo de Deus, ele é chamado a praticar a justiça e amar a verdade. Então nós todos devemos falar a verdade, cada um com o nosso próximo. É o que a palavra de Deus nos ensina. Quando vamos para o Novo Testamento, falando agora dessa versão positiva e construtiva desse nono mandamento, nós vamos encontrar Jesus em Mateus 5, quando está falando no sermão da montanha, falando que todos nós devemos buscar o entendimento, buscar a paz e buscar uma vida de verdade. Martinho Lutero, por exemplo, quando ele vai falar de Mateus 18, versículo 15, ele vai dizer que é preciosa e excelente doutrina de como governar bem a língua, não é? Então nós devemos todos falar aquilo que é correto a respeito do nosso irmão, não é? O próprio Pedro defendeu isso publicamente, a honra dos nossos irmãos, como crentes em Cristo, nascidos novamente, nascidos de novo e pertencentes agora a uma família, nós devemos buscar sempre honrar essa família. Você não vai sair por aí falando mal da sua esposa, você não vai sair falando mal do seu marido, não vai sair falando mal dos seus filhos, assim como você não deve sair por aí falando mal dos seus irmãos. Nós devemos defender a honra dos nossos irmãos, nós devemos defender a honra dos nossos pastores, não é? Não são pessoas perfeitas, assim como nós não somos. Não são pessoas que acertam sempre, assim como nós não acertamos sempre. Mas nós devemos refrear a nossa língua, nós devemos ser sempre, como o Tiago disse, prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Não é? Aquele que não consegue dominar a língua é aquele cuja religião é vã, de acordo com Tiago, não é? Então nós devemos, como Paulo disse, falar a verdade, cada um com o seu próximo, deixando a mentira de lado. Outra coisa muito interessante, e eu estou aqui, né, nesse ponto aqui, a revelação cristológica da verdade, é que a Bíblia, quando apresenta a pessoa de Jesus Cristo, ele apresenta a personificação da verdade. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, nós vamos encontrar ali o próprio Jesus dizendo: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Então, a verdade, ela é apresentada como uma pessoa, não é? Então, nós devemos buscar, no exemplo de Jesus, a personificação da verdade, não é? Isso deve ser buscado aí por todos nós. E aí eu coloquei aqui duas coisas. Eu vou falar agora sobre o problema da mentira emergencial e o jeitinho, né? Esse jeitinho é bastante conhecido por todos nós brasileiros. Vamos falar um pouco sobre essa mentira emergencial. Então veja, já que a verdade deve estar na boca do cristão e o cristão não deve mentir, como nós devemos agir diante de uma situação em que, se nós falarmos não, nós estaremos mentindo, e se nós falarmos sim, nós estaremos prejudicando o nosso próximo. Estamos aqui diante de um dilema ético, né? Veja, nós temos, por exemplo, né, alguns podem colocar aí o caso das parteiras, lá em Êxodo 1:21, em que o faraó tinha mandado matar todos os primogênitos, e as parteiras, elas só avisavam o faraó de que um primogênito tinha nascido depois que ele já tinha nascido, não é? Porque o faraó tinha mandado matar a todos os primogênitos lá no seu nascimento. Então, a Bíblia, ali naquele episódio, não faz nenhuma crítica àquelas parteiras. É muito interessante notar. E a gente pode ser levado a pensar que, pelo fato da Bíblia não citar nenhuma crítica àquelas parteiras, então a mentira daquelas parteiras parecia ser algo válido. É como se Deus estivesse validando a mentira. A gente vai encontrar isso, né, em alguns pais da igreja, como Orígenes, Crisóstomos, Jerônimo, né, que tentaram justificar essa mentira emergencial. Então eles vão dizer o seguinte: quando a mentira ela aparece para salvar vidas, para beneficiar o próximo, ela é válida, não é? A gente percebe em alguns casos que algumas pessoas defendem, até nos dias de hoje, algumas pessoas defendem essa mentira emergencial. Então, se for uma mentira que traga algum benefício, ela é válida. A pergunta é: a Bíblia ensina isso? Nós podemos, ainda que alguns pais da igreja, e eu disse o nome de alguns aqui, ah, defenderem isso, será que nós também devemos ir por esse caminho? Apesar de alguns pais da igreja defenderem essa posição, nós temos outros pais da igreja que também vão rejeitar energicamente esse tipo de posição. Eu acredito, inclusive, que nós devemos defender a verdade, ainda que isso traga um prejuízo, tá? Eu não acredito que a mentira, em nenhum grau, ainda que seja para benefício de alguém, possa ser defendido pelo cristão, tá? Evidentemente, eu acredito, assim como Agostinho e outros pais da igreja, que nós devemos falar a verdade com muita sabedoria, né? O uso da verdade não é uma licença para falar a verdade de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Eu acredito, inclusive, que há momentos em que nós devemos nos silenciar, não é? Não como uma omissão, mas como o uso sábio da verdade. A verdade não pode ser dita a qualquer momento e de qualquer maneira, tá certo? Então, respondendo essa questão da mentira emergencial, não, eu não acredito que nós devemos defender a mentira, ainda que a mentira possa, de acordo com o entendimento de algumas pessoas, trazer um certo benefício a alguém naquele momento, mas nós devemos ser, como cristãos, sempre defensores da verdade, ainda que de uma maneira sábia e no momento certo, tá? Então, essa seria, né, a minha maneira aqui de defender isso. Quanto ao jeitinho,
e por jeitinho eu estou querendo dizer aqui, essa atitude que faz parte da cultura brasileira, está enraizada na cultura brasileira, e que acaba tornando flexível essa moral e essa interpretação da lei. De um lado, isso pode ser bom, porque o brasileiro tem por característica usar esse jeitinho para apaziguar, às vezes, né? Quando pessoas estão se desentendendo, o brasileiro tem por característica o ser amigo de todo mundo, a apaziguar, a não a relevar certas coisas, não é? Então isso sim tem o seu lado positivo. Mas por outro lado, isso pode ser extremamente nocivo na medida em que torna flexível a moral, uma moral que é sempre absoluta na palavra de Deus, uma moral que muitas vezes pode, esse jeitinho que muitas vezes pode favorecer a desonestidade, pode acentuar a corrupção, pode minar princípios morais bíblicos absolutos. Então nós devemos tomar bastante cuidado com esse jeitinho brasileiro. Ele é bom quando vem apaziguar problemas, quando vem trazer paz para aquele momento de conflito, mas ele nunca pode ser a flexibilização de uma moral, de uma desonestidade, ou acentuar corrupção, ou tornar permissível aquilo que a Bíblia condena. Não é? Nós, de maneira nenhuma, devemos agir deste modo. Então vamos lá. Uma vez que nós apresentamos aqui o nono mandamento, o princípio da proteção da honra e da verdade, e nós defendemos aqui que a mentira nunca deve estar, nunca deve fazer parte da vida do cristão, nem deve estar na boca dele. Como é que nós podemos aplicar este princípio às questões éticas da atualidade? Eu quero abrir aqui e me apegar em especial aqui a esses contextos atuais. Antes disso, me permita dizer o seguinte: como cristãos, nós devemos sempre buscar aconselhar alguém. Você que está me assistindo aí, você pode ser um pastor, você pode ser um líder na comunidade onde você está, na igreja onde você está inserido. E quando algum dilema, alguma questão ética te for apresentada, a tua resposta nunca deve ser aquilo que você entende ser correto. O seu entendimento daquilo que é correto deve estar enraizado na palavra de Deus. A palavra de Deus é a resposta para qualquer questão ética. A palavra de Deus deve ser a luz, a lâmpada para os nossos caminhos. Ela deve ser o nosso guia, ela deve ser a nossa sentinela, ela é a nossa bússola, ele é o princípio sobre a qual nós tomamos as nossas decisões. Então, por mais que muitas vezes nós podemos ser tentados a responder de uma maneira flexível ou de uma maneira muito humana as questões éticas que são apresentadas a nós, nós devemos fazer isso sempre com base na palavra de Deus e nessas posições absolutas que a palavra de Deus nos apresenta. Tá? Então, a Bíblia diz no mandamento que nós não devemos, nós devemos, não é, apresentar aqui um bom testemunho contra o nosso próximo, defender a honra do nosso próximo e nunca, de maneira nenhuma, proferir um falso testemunho contra o nosso próximo. Então veja, como aplicar isso nesses contextos atuais aqui. Então você está vendo na tela, e eu quero terminar a aula falando sobre isso. Deixa eu deixar maior aqui para você ver melhor. Alguns pontos importantes aqui. Primeiro deles, meios de comunicação e entretenimento. Olha, nós todos sabemos que as notícias que se apresentam dentro de nós, seja pela televisão, seja pelo rádio, seja pela internet, seja por qualquer meio de comunicação, chegam para nós enviesados. Foi o tempo em que a notícia chegava neutra para nós, tá? Nós não estamos mais nessa época.
E aqui eu não quero jogar você para um lado político, não é essa a minha intenção. Ah, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é para que para reparar que as nossas decisões, a nossa forma de pensar, como disse Paulo, ela deve ser uma forma de pensar pura. Ela deve ser uma forma de pensar santa. Nós devemos tomar bastante cuidado. Deixa eu. Nós devemos tomar bastante cuidado para que, assim como disse Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9, que ele diz que tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for correto, puro, amável, de boa fama, não é, digna de louvor, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Então, o nosso pensamento, ele deve ser fruto ah, de uma boa consciência, uma consciência enraizada na palavra de Deus. Como cristãos, o nosso pensamento, as nossas decisões devem partir da palavra de Deus e não, muitas vezes, de um pensamento já enviesado que é fruto de uma influência que vem de fora. Muitas vezes desses meios de comunicação, Facebook, Instagram, YouTube, televisão, rádio e enfim, não é? E outros meios mais atuais aí de entretenimento ou meios de comunicação. Tome muito cuidado para que o jornalismo, a mídia, a pornografia, em certo grau, não seja os meios que corrompem o teu pensamento e você passa a, a defender uma mentira. Então, se o nono mandamento é uma exortação à proteção da honra e da verdade, nós devemos buscar a honra e verdade. Onde nós encontramos honra e verdade? Nós encontramos na palavra de Deus. Ela deve ser a nossa influência e não os meios de comunicação e entretenimento atuais, tá bom? Outra coisa, o nosso ambiente profissional, né? É muito comum em ambientes profissionais nós sermos facilmente levados ou tentados a, a mentir, a ter a nossa integridade corroída ou corrompida por alguma indução, alguma tentação à mentira. O meu pedido a você aqui é que você, como cristão, se permaneça firme, defenda a verdade sobre qualquer custo, tá? Ah, é no ambiente profissional que nós somos tentados muitas vezes para escalar aqui, alcançar alguma posição maior dentro da empresa, ou defender algum combinado aqui que não seja tão ético, não seja tão correto, a praticar a mentira. Então, a minha exortação a você é que, como cristão, você defenda a verdade, ainda que isso te cause algum prejuízo. Seja íntegro, inclusive nas tuas palavras. Se você prometeu entregar algum trabalho, cumpra, não seja mentiroso, cumpra aquilo que você prometeu. Se você prometeu se comprometer com alguma coisa da sua empresa, faça isso com toda diligência. Aquilo que te vier à mão a fazer, faça conforme as tuas forças. Nós somos exortados pela palavra de Deus a trabalhar de maneira honesta, de maneira íntegra, e não deve haver na nossa maneira de trabalhar nenhuma mentira, não é? Nós devemos trabalhar como para o Senhor. É assim que a Bíblia nos ensina. Eu já falei aqui do jeitinho brasileiro, não é? E dessa flexibilidade da moral. Mais uma vez, nós devemos ter o controle das nossas palavras. Nós devemos evitar de qualquer maneira a difamação, a fofoca, espalhar boatos maldosos, lançar calúnias, não é? Dar crédito a informações que sejam negativas ou mentirosas sem uma verificação prévia, né? Nós devemos seguir o princípio de não prejudicar o nome de ninguém com calúnias e incriminações falsas. A gente deve sempre zelar pela verdade no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida pública, dentro da nossa casa e dentro das nossas igrejas, tá? Eu acredito, e eu quero encerrar dizendo isso, né?
que a nossa sociedade pode ser transformada na medida em que nós falamos a verdade, em que nós defendemos a honra do nosso próximo, em que nós, como cristãos, defendemos aqui esse nono mandamento que nos ensina a trabalhar sempre, a viver sempre com transparência e conformidade com a verdade. Que Deus nos ajude a viver esse princípio tão importante. Não permitamos que uma fofoca, por exemplo, venha a dividir a nossa igreja. Não permitamos que uma mentira venha a tirar a integridade da nossa palavra. Não permitamos que o nosso nome ou o nome do nosso próximo seja corrompido por alguma falta de verdade. Que Deus nos ajude e que Ele encontre em nós a verdade. Que se em algum momento nós falhamos nesse propósito, que seja uma oportunidade para nos colocarmos diante de Deus arrependidos, pedindo a Ele que nos limpe dos nossos pecados e nos ensine não apenas a viver a verdade, mas defender a verdade sobre qualquer custo. Que Deus nos ajude. Na próxima aula nós vamos ver o 10º mandamento. Essa será a nossa última aula e você estará livre aí então para fazer a sua avaliação. Foi um grande prazer. Nós nos encontramos na próxima aula, se Deus assim nos permitir.